que a paz e as bênçãos divinas acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve nesse momento. É um privilégio enorme iniciar mais uma análise com essa perspectiva tão positiva. Com certeza. Sabe, quando a maioria das pessoas pensam nos salmos, a imagem que costuma vir à mente é tipo algo profundamente reconfortante, né? Sim, geralmente se espera algo muito pacífico. É uma expectativa muito comum e natural para quem acompanha os textos bíblicos. Há muito conforto nessas poesias. Exato. A gente logo imagina águas tranquilas, pastos verdejantes, ou talvez uma oração de lamento que termina com aquela nota de esperança bem suave. Pois é, é aquele tipo de leitura devocional clássica que traz paz para enfrentar a rotina diária. Mas hoje, a nossa exploração vai quebrar completamente essa expectativa logo nos primeiros segundos. E vai quebrar com força, diga-se de passagem. Nós vamos deixar esses pastos verdejantes totalmente para trás e entrar, literalmente, no meio de uma tempestade elétrica. Uma tempestade assustadora, na verdade. Vamos abrir as pesadas portas de um tribunal cósmico onde o próprio universo está sentado no banco do júri. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Muito bom estar aqui para mais essa jornada. O cenário aterrorizante que eu acabei de descrever é o coração da nossa análise de hoje. E para esta exploração, trouxemos um material riquíssimo, sabe? Nossas fontes incluem o texto direto da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. A famosa e respeitada NAA, certo? Exatamente. E também trouxemos os comentários bíblicos profundos e meticulosos do estudioso Ellen P. Ross. O foco de hoje recai sobre o intrigante Salmo 50. Um detalhe fascinante logo de cara sobre esse texto é que a autoria não é do rei Davi, como muita gente poderia supor numa primeira leitura. Não, não é. O texto é creditado a Asaf. E quem foi Asaf, para quem nos ouve e talvez não tenha esse contexto histórico tão fresco na memória? Bom, Asaf era um dos principais músicos levitas. Ele foi um líder fundamental na estruturação de todo o sistema de adoração de Israel na época. Entendi. Alguém que respirava aquele ambiente do templo diariamente. Precisamente. E a nossa missão hoje é destrinchar este texto que, olha, opera muito mais como um hino profético do que como uma simples canção de louvor. É um texto bem pesado, na verdade. Muito. O que Asaf faz aqui é construir esse drama de tribunal cósmico com um objetivo muito claro em mente. Que seria expor as falhas da humanidade. Expor duas grandes acusações divinas, sim, mas, mais especificamente, contra o próprio povo que fez uma aliança com o Criador. Ah, a primeira acusação ataca implacavelmente o formalismo na adoração, certo? Isso. E a segunda expõe a hipocrisia na vida diária. O objetivo final desta análise de hoje é descobrir, através dessa repreensão duríssima, o que realmente significa a adoração verdadeira. Vamos destrinchar isso, porque antes de olharmos para os crimes em si ou para as acusações, a gente precisa entender a magnitude desse cenário. O palco onde tudo isso acontece é fundamental. Os primeiros versículos montam uma cena muito majestosa. Asaf não economiza nas palavras, né? Ele usa 3 designações consecutivas para o divino logo na abertura do poema. Ele escreve algo como o poderoso, o Senhor, Deus. No original hebraico, essas palavras carregam um peso imenso, não carregam? Carregam um peso absurdo. São os nomes El, Elohim e Yahweh. Nossos 3 juntos na mesma frase? Sim, e o uso simultâneo desses 3 termos funciona tipo como o som daquelas notas mais graves de um órgão de tubo, sabe? Aquelas que fazem o peito vibrar. Exato. Anunciando a entrada da autoridade máxima e incontestável na sala de julgamento. E a convocação que ele faz abrange a terra inteira, desde o nascente do sol até o poente, enquanto a presença divina resplandece desde Sião. E a chegada do justo juiz não tem absolutamente nada de discreta ou silenciosa. Lendo as fontes, a gente vê que o texto menciona explicitamente um fogo devorador à sua frente, e também uma grande tormenta ao seu redor. Esses elementos climáticos extremos, o fogo e a tempestade, formam o que a teologia chama de teofania. Teofania? Dá para explicar esse termo rapidinho para nossa audiência? Claro. Teofania é a manifestação visível do divino na natureza.
É de forma muito semelhante ao que ocorreu no Monte Sinai atrás, sabe? Ah, faz todo sentido. Com os trovões e o monte fumegando. Isso mesmo. E não se tratam de meros recursos poéticos para enfeitar a narrativa do Salmo. Eles simbolizam um julgamento consumidor. Ou seja, o criador não está marcando uma reunião no Zoom para dar conselhos amigáveis sobre como melhorar o comportamento da galera. De jeito nenhum. Trata-se de uma auditoria rigorosa e implacável das contas daquela aliança. Lendo os comentários, a sensação de urgência é muito palpável. E para criar uma imagem moderna para quem nos ouve, a gente não pode pensar nisso como ser chamada a sala do diretor da escola. Essa imagem seria fraca demais. Diminuiria muito o impacto real da cena. É muito mais parecido com uma Suprema Corte Internacional instaurando um inquérito de vida ou morte. Ou uma auditoria global, onde o destino de uma civilização inteira está em jogo. Exato. Imagine os céus e a Terra, as próprias galáxias, montanhas e oceanos fisicamente ocupando o banco das testemunhas. O Criador do Universo atua simultaneamente como promotor e juiz nesse caso. E o detalhe mais chocante que Asaf nos traz é a identidade do réu. O réu não é uma nação inimiga e distante, né? Não. O réu é o próprio povo da aliança. Aqueles que deveriam ser os mais próximos. E a convocação dos céus e da terra como testemunhas levanta um ponto muito crucial que o comentário de Allen P. Ross ilumina de forma brilhante. É uma pergunta natural, né? Por que o universo inteiro precisa assistir a um julgamento que parece ser um assunto familiar, um assunto puramente interno? Sim, por que expor isso para toda a criação? A resposta está no propósito original dessa aliança. Aquele povo não recebeu apenas privilégios espirituais guardados às 7 chaves. Eles receberam uma responsabilidade colossal junto com a aliança. Exatamente. Eles deveriam funcionar como o protótipo da verdadeira humanidade. Eram a vitrine projetada para mostrar ao resto do mundo como é viver com justiça sob a liderança divina. Caramba! E quando a vitrine exibe um produto totalmente corrompido, o problema deixa de ser privado. O universo inteiro é afetado por isso. É exatamente por isso que a criação inteira, que sofre as consequências diretas do comportamento humano egoísta e predatório, é chamada para observar o julgamento. O juiz demonstra publicamente que não é conivente com a falha moral dos seus próprios representantes, então. Perfeito. O julgamento precisa ser público para atestar a retidão divina, e ele começa justamente por aqueles que têm o maior nível de instrução, de luz e de responsabilidade. Bom, com o tribunal devidamente instaurado e o universo inteiro assistindo de camarote, o promotor apresenta a primeira acusação. Isso acontece ali entre os versículos 7 e 15. E confesso que essa parte é uma das mais surpreendentes de todo o texto bíblico. Demais. Porque a nossa intuição lógica sugere que a grande bronca divina aconteceria porque o povo abandonou o templo, né? Sim, que eles teriam se tornado ateus ou deixado de oferecer os sacrifícios exigidos pela lei. Mas o problema apontado na audiência é exatamente o oposto disso. Completamente oposto. A falha não está na ausência de rituais. Está no excesso deles. No excesso, sim, mas realizados com uma mentalidade profundamente corrompida. A desconstrução dessa ilusão do formalismo neste trecho é uma verdadeira obra-prima literária e teológica. O texto diz abertamente: não o repreendo pelos seus sacrifícios nem pelos holocaustos que continuamente me oferecem. Eles não estavam sendo negligentes com as regras, então. Pelo contrário, eles estavam sendo incrivelmente meticulosos. A letra da lei estava sendo guardada à risca, sabe? Os dias festivos eram respeitados religiosamente. Os dias festivos, as luas novas e o fluxo de ofertas no altar simplesmente não parava. O erro fatal deles foi ter absorvido uma teologia pagã sem sequer perceber a transição. Aqui a gente precisa aprofundar um pouco mais o contexto para nossa audiência. Claro, é um ponto-chave. Como assim uma teologia pagã, se eles estavam cultuando no templo dedicado ao Deus de Israel, seguindo o livro de Levítico? É que a contaminação não estava na arquitetura do templo ou no nome que eles invocavam. Estava na lógica que operava na mente de quem estava cultuando ali. Entendi. Era um problema de mentalidade, não de formato externo. Exato. No mundo antigo, as nações vizinhas
operavam sobre um sistema transacional estrito com as suas divindades. Um sistema de troca, tipo um comércio. Sim. Havia a crença literal, repare, literal, de que os deuses precisavam da carne, do sangue e do cheiro dos sacrifícios para sobreviver e manter a própria força. Nossa! A lógica era que se a humanidade não alimentasse os deuses, o panteão passaria fome. Passaria fome. E não teria energia para mandar a chuva, proteger a cidade dos inimigos ou abençoar as colheitas. Era uma relação de dependência mútua, mas muito utilitarista. E lentamente, o povo da aliança começou a tratar o Criador exatamente dessa mesma forma. Infelizmente, sim. Os rituais perderam totalmente o significado de arrependimento e devoção sincera. E se tornaram o quê? Formas de pagamento. Formas de pagamento, subornos celestiais, ou até mesmo um mero serviço de alimentação, um delivery para o divino. Caramba! E a resposta divina no texto transborda uma ironia cortante diante dessa mentalidade. Uma ironia fina e avassaladora. O justo juiz declara que não vai aceitar os novilhos ou os bodes das casas deles por um motivo incontestável. Ele já é o dono absoluto de todos os animais do bosque. Do gado aos milhares sobre as montanhas. Ele conhece intimamente cada ave dos céus. E aí tem um versículo que atinge o ápice dessa ironia, que diz: se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Fantástico. O recado é fulminante. A ideia de que o criador e sustentador de todas as galáxias precisaria de um pedaço de carne assada por mãos humanas para se manter vivo é ridícula. Essa ironia cumpre um papel pedagógico vital, né? Para despedaçar esse orgulho religioso deles. Vital. Aquele grupo acreditava estar prestando um enorme favor ao divino a cada ritual que eles completavam no templo. A resposta do juiz restabelece imediatamente a hierarquia da realidade. Lembra a humanidade de que a fonte de toda a vida é o doador absoluto de tudo. Exato. Não um mendigo cósmico dependente de doações mortais para continuar existindo. Mas aqui eu tenho que fazer o papel de advogada do diabo na nossa discussão. Ou melhor, levantar uma dúvida lógica que com certeza passa pela cabeça de quem estuda e analisa esse texto hoje. Manda lá, vamos ver. Vamos pensar o seguinte: se foi o próprio legislador divino que instituiu todo esse sistema complexo de sacrifícios com animais, nas leis antigas, lá no livro de Levítico, exigindo ofertas sem defeito, por que agora há essa rejeição e esse tom de menosprezo no Salmo? É uma excelente pergunta. Isso não configura uma enorme contradição no próprio texto bíblico? Esse questionamento é, na verdade, ponto de virada de todo o entendimento sobre a fé bíblica. E o que é fascinante aqui é que a boa notícia é que não há contradição nenhuma. Não há? Como assim? Não há quando se compreende o propósito por trás do método. O sistema de sacrifícios foi instituído não porque o Criador precisava dos animais. Mas porque as pessoas precisavam. Exatamente, porque as pessoas precisavam desesperadamente daquele processo para não perderem a própria alma. O objetivo central do sacrifício sempre foi corrigir e calibrar o coração humano, não encher o estômago de Deus. Ah, então era uma ferramenta de diagnóstico e cura, não um comércio de favores. Precisamente. O sacrifício servia como um lembrete visual, visceral e extremamente custoso sobre a gravidade das ações erradas. E sobre o alto preço do perdão e da restauração. Vendo o animal ali, a pessoa entendia o peso do erro. Sim, a intenção era levar a pessoa ao arrependimento genuíno, diante da quebra da aliança. Mas quando a humanidade retirou a humildade, o arrependimento e o coração de dentro desse processo, transformando o ritual sagrado numa transação puramente mecânica e burocrática. Isso. Aí a ferramenta perdeu o seu propósito de existir. A rotina religiosa vazia ofende a santidade do juiz. Essa mentalidade transacional e utilitarista tem consequências desastrosas. Ela não corrompe apenas a forma como as pessoas enxergam a esfera espiritual, né? Não, ela vaza para todas as áreas da vida. Inevitavelmente, envenena a forma como essas mesmas pessoas tratam umas às outras no dia a dia.
A lógica é bem fria e direta, pelo que entendi das fontes. Se existe a crença de que é possível subornar o juiz supremo do universo com rituais, fatalmente haverá a crença de que é perfeitamente aceitável explorar e trapacear o próprio vizinho. Sem sofrer consequências maiores, porque depois é só ir lá e oferecer mais um novilho. E é essa exata conexão que nos joga de cabeça na segunda acusação do tribunal, a partir do versículo 16. O promotor agora direciona o seu olhar consumidor para um grupo descrito com uma palavra fortíssima no texto hebraico: Que palavra é essa? o ímpio. E é fundamental perceber como esse perfil é delineado no texto. Não está apontando para um forasteiro distante. Nem para um criminoso comum da época ou um inimigo declarado da fé. De forma alguma. Aponta para alguém que tem os preceitos divinos constantemente nos lábios. É a pessoa que recita os termos da aliança de cor e domina perfeitamente o vocabulário das Escrituras. Ou seja, externamente, a aparência de uma retidão inabalável. Uma pessoa super respeitável na comunidade. Exato. Mas a vida prática, nos bastidores, quando ninguém da comunidade religiosa está olhando, conta uma história completamente oposta. Asaf afirma que, na prática, eles odeiam a disciplina. E jogam as palavras que tanto recitam pelas costas. As fontes listam detalhadamente as acusações dessa segunda parte da auditoria cósmica. Estamos falando de violações diretas da segunda tábua dos 10 mandamentos. Aquela tábua que regula especificamente o dever ético e a justiça para com o próximo, né? Exatamente. O texto expõe que essas pessoas super-religiosas se associam a ladrões, aprovando furtos velados, juntam-se a adúlteros. E usam a língua como uma arma afiada para o mal e para o engano, chegando a um nível absurdo de difamar o próprio irmão, o filho da mesma mãe. A desconexão entre o belo discurso proferido publicamente e a ética diária aplicada é total e assustadora. O comentário do estudioso Allen P. Ross faz uma costura essencial para entendermos o panorama geral dessa parte. Sim, ele é brilhante nessa análise. A primeira acusação lidou com a adoração vertical corrompida. O formalismo frio diante do divino. Isso. Já esta segunda acusação lida com a moralidade horizontal corrompida, que é a destruição calculada das relações humanas. E o texto sagrado é taxativo. Não é possível separar as duas esferas. A verdadeira reverência pelo Criador deve obrigatoriamente, em 100% das vezes, resultar em compaixão e respeito pelas criaturas. Cuidado pelas criaturas feitas à sua imagem, sim. O hipócrita tenta desesperadamente manter a fachada de alta espiritualidade, enquanto destrói de forma predatória a comunidade ao seu redor. Sabe, é impossível não trazer isso para a nossa realidade. A dinâmica descrita há milhares de anos é incrivelmente semelhante ao nosso comportamento no mundo moderno. A natureza humana muda muito pouco, na real. Especialmente quando a gente pensa na nossa relação com a tecnologia. Lembra muito a experiência de instalar um novo aplicativo complexo no celular? Como assim? Explica essa analogia. Sabe quando você dá de cara com aqueles termos de uso e condições com dezenas de páginas? Ah, sei bem. Aquelas letras miúdas que ninguém lê. Exato. A reação padrão é rolar a tela freneticamente até o final, ignorando tudo e clicar no botão Eu concordo. Apenas para liberar o acesso imediato aos benefícios do sistema. Sim, mas na prática, assim que o aplicativo abre, ignora-se completamente as regras de segurança, de privacidade e de convivência lá descritas. O que vemos no Salmo é exatamente o mesmo fenômeno. Nossa, faz todo sentido. Pessoas clicando em Eu concordo com a aliança moral em voz alta, de mãos erguidas no templo, mas operando no modo de violação ética constante no mercado de trabalho e dentro de casa. É a hipocrisia na sua forma mais pura. E ao analisarmos a fundo as implicações dessa vida dupla, chegamos ao detalhe psicológico mais assustador de toda a narrativa do tribunal. Que está lá no versículo 21, certo? Sim. Após listar toda a corrupção oculta, os furtos, os adultérios e as calúnias, a voz divina descreve a sua própria reação inicial a esses crimes. Ele diz: "Você tem feito essas coisas e eu me calei." Houve um período de silêncio divino absoluto diante de tanta maldade. E qual foi a conclusão bizarra e trágica tirada pelo hipócrita a partir da ausência de punição imediata? O texto revela o raciocínio deles com uma frase arrepiante.
Você pensava que eu era igual a você. Pensada que eu era igual a você? Caramba. O abismo de arrogância nessa frase é profundo demais. É a anatomia completa do auto-engano humano exposta na mesa. A psicologia por trás dessa frase revela perfeitamente como a mente lida com a dissonância cognitiva. Como a tempestade divina não enviou um raio para punir o roubo financeiro ou a calúnia no exato milissegundo em que ocorreram. A paciência do universo foi tragicamente reinterpretada como aprovação ou vista grossa. A mente humana simplesmente projetou a própria frouxidão moral no caráter inabalável do juiz. O raciocínio distorcido para aplacar a consciência é tipo, se não houve punição instantânea, é porque a autoridade não se importa tanto assim com a moralidade. Ou pior ainda, talvez o juiz seja tão corruptível, cínico e utilitarista quanto eu. A misericórdia, que deveria servir como uma janela de tempo bondosa concedida para a mudança de rumo e para o arrependimento, foi confundida com um passe livre para continuar na maldade. É a tentativa desesperada da humanidade de reduzir a perfeição moral à própria baixeza. Tudo isso para não precisar lidar com a culpa esmagadora das próprias ações. Mas o tribunal não permite que essa ilusão se sustente por mais tempo. O aviso que encerra a acusação quebra o silêncio de forma devastadora. A sentença chega com força. O texto diz: "Mas agora eu vou repreender e porei tudo à sua vista. O silêncio nunca significou amnésia cósmica, e muito menos concordância." A conta finalmente chega, e o extrato detalhado de todas as ações ocultas será exibido sobre a luz do sol, diante de todas as galáxias convocadas como testemunhas. Esse é o clímax da tensão. É de tirar o fôlego. Mas é justamente aqui que a obra de Asaf dá o seu salto mais extraordinário, apontando para a resolução. Ainda bem, porque a tensão construída até este ponto é sufocante a qualquer um. É mesmo? Porque, pensa bem, primeiro, todo o imponente sistema de rituais é desmascarado como uma engrenagem sem coração. E em seguida, a moralidade pública é exposta como um teatro barato que acoberta a crueldade contra o semelhante. A sensação que fica para quem acompanha o julgamento é de estar num beco sem saída. Exatamente. Se a performance religiosa está completamente reprovada e a vida dupla está prestes a ser consumida pelo fogo, qual é a rota de fuga? O que esse tribunal cósmico exige, afinal, para que a pena seja suspensa e o caso seja encerrado com graça? A saída apontada não é o estabelecimento de um novo conjunto de regras complexas, né? Não. A partir do versículo 14 e fortemente reforçado no desfecho da sentença, no versículo 23, a demanda verdadeira e final é apresentada. E qual é ela? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. O texto conclui cravando a seguinte verdade: aquele que oferece o sacrifício de ações de graças é o único que realmente glorifica e honra o divino. Mas espere, preciso intervir aqui novamente. Como fizemos antes, há um problema prático imenso nessa exigência. Vamos lá, qual seria o problema? Se toda a nossa análise até agora mostrou que a natureza humana tem essa tendência profunda, quase incontrolável, pro egoísmo, pra hipocrisia, pro ganho próprio e pro auto-engano. Sim, estabelecemos isso. Então, como é que o justo juiz espera que se consiga gerar uma gratidão genuína e pura a partir do nada? Não corremos o sério risco de ficar presos exatamente no mesmo ciclo? Tentando forjar ações de graças artificialmente, apenas para cumprir mais um requisito burocrático. Isso, só para não sermos punidos. A genialidade da resposta e do próprio Salmo está contida na estrutura da linguagem hebraica. E o seu questionamento atinge o cerne da questão. Explica isso melhor pra gente. A palavra específica usada no texto original para essa oferta de gratidão é toda. Esta palavra deriva do verbo raiz yadá, que carrega os significados de reconhecer abertamente, confessar uma verdade e estender as mãos em agradecimento por um resgate. É uma ação de reconhecimento, então. Exato. O erudito Ellen P. Ross esclarece que, pela sua própria natureza linguística e teológica, um sacrifício todá autêntico é estruturalmente impossível de ser fabricado. Não pode ser ensaiado ou forjado pelo esforço humano. Ah, entendi.
Ele é inteiramente uma resposta a um evento real, nunca um pré-requisito inventado para apaziguar os céus. Perfeito. Historicamente, a dinâmica da oferta Todá ocorria de uma forma muito específica na vida real daquelas pessoas. Como era a aplicação prática desse sacrifício, então? Alguém passava por uma situação de angústia extrema, uma doença letal, um ataque inimigo ou um colapso financeiro absoluto. A pessoa reconhecia a sua própria incapacidade total de se salvar, o seu total esgotamento de recursos. Bateu no fundo do poço e clamou por socorro divino. Isso. E após experimentar ativamente a intervenção e o livramento, a alegria e o alívio eram tão absurdamente grandes que transbordavam em um louvor espontâneo, público e incontrolável. Nossa, muito profundo. Esse louvor incontrolável era o sacrifício de ações de graças. O reconhecimento humilde de que o resgate veio de fora, de que não foi mérito próprio de forma alguma. Portanto, a gratidão exigida não é uma emoção programada. Não é bater o ponto em um ritual festivo marcado no calendário civil da igreja ou do templo. De forma alguma. É a consequência inevitável e natural do coração que sabe que estava falido e perdido, mas foi resgatado por pura graça. O que ele pede é que a humanidade pare imediatamente de fingir que não precisa de ajuda. O pedido é para abandonar a arrogância de tentar comprar os favores divinos com boas obras vazias. Admitir o estado de falência moral e clamar por socorro. Exatamente. E quando a graça é recebida, a gratidão verdadeira que transforma o caráter floresce naturalmente. Esse é o golpe fatal e definitivo na mentalidade transacional e na raiz da hipocrisia. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para mim, traz um nível de alívio que altera completamente a perspectiva de existência. Traz muita esperança. Sim. A mensagem central e surpreendente deste tribunal não é um peso extra de condenação. Não se trata de impor uma lista ainda mais exaustiva de exigências impossíveis de cumprir. Seja impressionar os anjos com um churrasco cósmico de milhares de novilhos patrocinado pelo dinheiro humano. Nem aplaude o requinte do teatro religioso sem alma. A única moeda aceita nessa corte é a honestidade brutal, o reconhecimento da própria dependência, a coragem de pedir socorro e a integridade de viver em gratidão autêntica. Se conectarmos isso com o quadro geral da Bíblia, fazendo uma ponte com o Novo Testamento, as coisas ficam ainda mais claras. A coerência da mensagem bíblica é irretocável nesse sentido. No Evangelho de João, lá no capítulo 4, a gente encontra a profunda instrução de que a adoração que os céus procuram deve ocorrer em espírito e em verdade. A famosa conversa com a mulher samaritana. Essa mesma. Essa diretriz de Jesus é, na prática, o remédio definitivo para curar as duas doenças mortais expostas no tribunal de Asaf. Adorar em espírito desfaz imediatamente o primeiro erro, certo? Isso. Quebra o formalismo morto, transacional, mecânico e focado apenas na casca externa dos ritos. Por outro lado, adorar em verdade elimina pela raiz o segundo erro. Destrói a hipocrisia das vidas duplas. Aquelas vidas que operam na luz com discursos bonitos, mas que são estruturadas sobre mentiras, fraudes e injustiça social no escuro da vida real. A instrução alinha de forma inseparável a boca e as mãos. O discurso magnífico que se faz num ambiente tido como sagrado durante o fim de semana precisa encontrar uma coerência absoluta na forma como se age no resto dos dias. Na forma como se paga o salário de um funcionário ou como se trata a própria família numa terça-feira à tarde. E o Salmo termina amarrando brilhantemente essa gratidão à ética prática diária, dizendo: "E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus." Preparar o caminho, nesse contexto bíblico, significa ordenar a conduta ética. Rever as próprias atitudes morais, dia após dia, para que o comportamento seja um reflexo fiel daquela mesma justiça compassiva que foi recebida no momento do resgate. A adoração genuína exige a pessoa por inteiro, então. Depender totalmente do resgate na angústia, alegrar-se intensamente com ele e viver de forma justa, espalhando essa misericórdia no mundo. É um ciclo completo e contínuo. Esse é o antídoto definitivo para o coração humano.
Caminhando para o encerramento da nossa exploração de hoje, é impressionante constatar como um texto poético e profético, redigido no meio do deserto há tantos milênios, mantém uma relevância tão cirúrgica para a nossa era. Impressionante mesmo. A tendência desesperada da humanidade de buscar atalhos permanece rigorosamente idêntica através dos séculos. Existe ainda hoje em todos nós essa tentativa sedutora de subornar o juízo divino com rotinas vazias. Com uma frequência ininterrupta em palestras e eventos, usando um vocabulário polido e moralista, na esperança oculta de que tudo isso sirva como uma cortina de fumaça impenetrável. Uma fachada bem pintada para esconder a recusa profunda em agir com ética básica, com justiça financeira e compaixão emocional nas relações cotidianas. Tenta-se apresentar aos céus um comprovante de depósito ritualístico, sabe? Acreditando piamente que a forma abusiva como se trata um colega de trabalho ou a negligência com que se trata a própria família passará despercebida no momento da grande auditoria universal. A busca incessante pelo controle sobre o incontrolável é a grande marca de fragilidade da nossa natureza. É a tentativa de gerenciar a própria divindade como se ela fosse um serviço por assinatura que a gente controla pelo aplicativo. Mas a genialidade implacável do Salmo 50 pulveriza essa ilusão em praça pública cósmica. E para concluir a nossa análise, eu sei que você sempre traz algo para nossa audiência pensar depois que o programa acaba. Sim, eu queria deixar uma reflexão provocativa para quem nos ouve levar ao longo das atividades do dia e do resto da semana. Pode falar, somos todos ouvidos. Imagine por um breve momento que as portas se abrissem e que os céus, a terra e todas as leis da física fossem convocados neste exato momento como testemunhas oculares de um inquérito rigoroso sobre as nossas próprias vidas. Um cenário tenso. Quais seriam os novilhos e bodes modernos que estão sendo oferecidos sobre o altar do nosso orgulho? Quais são aquelas moedas de troca contemporâneas que utilizamos exaustivamente para tentar impressionar o universo? Aquelas moedas que usamos para tentar provar uma bondade imaginária que frequentemente não se reflete nas nossas ações diárias. Exato. E mais profundamente ainda, e essa é a parte que dói, quais rotinas confortáveis e fachadas intelectuais estamos usando hoje como escudos de defesa, apenas para mascarar a enorme falta de conexão verdadeira com a fonte de toda a vida e a chocante ausência de bondade com quem caminha bem ao nosso lado? É uma pergunta que não aceita respostas rasas, justificativas baratas ou defesas intelectuais rápidas. Ela exige aquele olhar demorado, incômodo e profundamente honesto no espelho da própria consciência. O convite definitivo, vindo do próprio juiz, para desmontar os cenários de papelão, encerrar o exaustivo teatro de máscaras e retornar de mãos vazias àquela gratidão simples, sincera e verdadeiramente transformadora. Há um universo infinito de sabedoria e correção de rota para se refletir a partir dessas palavras de fogo escritas por Asaf. Fica plantado o grande desafio de alinhar, finalmente e inteiramente, os valores declarados aos céus com as atitudes demonstradas na terra. Agradecemos imensamente pela companhia de quem nos ouve em mais uma jornada de descobertas e compreensão. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração conosco. Foi um prazer enorme. Deus abençoe todos os ouvintes.